Olá, você está no curso de Perícia Judicial e Assistência Técnica, na parte 2 da segunda aula, parte não presencial. Meu nome é Marcos Posse, eu vou conduzir vocês aqui nessa segunda parte. Na unidade 2, nós discutimos, entre outras coisas, o papel do perito e o papel e a função do assistente técnico dentro do processo judicial. Mas agora, para dar apoio às nossas atividades 7, 8 e 9, vamos comentar sobre a estrutura do laudo pericial e o parecer técnico que aparece após a apresentação desse laudo. É importante lembrar que o produto final do trabalho do perito é o seu laudo pericial. E numa assistência técnica, o trabalho do assistente não se resume apenas no seu parecer, mas também na sua contribuição, no seu apoio ao perito durante o processo de produção de provas, investigação, diligência e entendimento das causas que levaram à dúvida. Nesse caso, o parecer não deixa de ser também um produto final, mas ele culmina o entendimento das partes em relação ao que foi apresentado pelo perito como melhor entendimento do que aconteceu. Aqui nós retiramos do material didático o modelo do laudo praticado. Modelo do laudo praticado, não havia um modelo definido, então as melhores práticas do exercício da perícia levaram a esse entendimento de estrutura. O laudo teria basicamente 5 partes, ou 6 partes eventualmente, onde nós encontramos uma folha de rosto, uma apresentação, que muitas vezes substitui a própria petição de apresentação do objeto, uma parte que trazia o histórico processual, a seguir as descrições e apresentações das técnicas utilizadas para o entendimento do problema ou da dúvida técnica. Seguia ainda uma resposta aos quesitos, tanto da parte autora ou partes autoras, quanto da parte ré ou das partes rés. O processo ele traz em si uma série de dúvidas e essas dúvidas são transformadas em perguntas, quesitos. É fundamental que o perito se atente a essas perguntas, pois elas vão ajudar as partes a entender melhor a dúvida original das condições que levaram à entrada com esse processo em andamento. E, por fim, a conclusão técnica. É comum eu chamar de conclusão técnica e não de conclusão, para que fique bem claro que o perito, como apoio ao juízo, não emite uma conclusão definitiva ou final, ele emite uma conclusão técnica. E a partir daí, a partir desse entendimento técnico, uma conclusão final, uma sentença final será dada pelo juízo, deixando bem claro as limitações do perito no que diz respeito às suas atividades. Vamos dar uma olhada no que tem apresentado no material didático. Na página 32 da versão atual, existe alguma informação conceitual e fala-se da estrutura do passado recente e da estrutura apresentada no novo Código do Processo Civil, agora como uma regra, uma diretriz. Então, apenas lembrando que, extraído do CPC, do Código do Processo Civil, ele deverá ter as partes, os elementos novos. Mas vamos comentar do que se praticava antigamente. O laudo, como qualquer documento, ele pode e deve ter um cabeçalho e um rodapé. Claro que o cabeçalho identifica as páginas, identifica a origem, identifica a autenticidade ou a autoria do documento. Isso chama a atenção durante o processo de onde vem esse documento. E no rodapé, todos os meios de contato e comunicação com esse perito, de modo que facilite para futuras oportunidades, tanto para o juízo como para as partes,
a localização do profissional. Bom, na folha de rosto, a identificação do processo, a definição das partes envolvidas e até, basicamente, um índice desse documento que está sendo apresentado. Vamos dar uma olhada num exemplo de um laudo cuja estrutura era aquela praticada pelas práticas existentes. Aqui, nesse modelo, a identificação do perito, registros que ele pode ter, matrícula que ele pode ter no sistema de identificação do fórum local ou de qualquer outro cadastro dentro do Poder Judiciário, a ação, as partes, o número da ação e o objeto, que é o laudo que está sendo apresentado, compondo assim praticamente todo o conjunto necessário para a entrada junto ao distribuidor, junto ao projeto, de um documento como se tivesse uma petição apresentando o documento. Como eu disse, o índice aparece na primeira folha. E, dentro das práticas originais, nós temos o cabeçalho e o rodapé, mas nós temos aqui o histórico processual. Qual é o objetivo do histórico processual? Então, eu poderia dizer que o histórico processual é a retirada dos elementos principais, é a transcrição das peças principais de forma extremamente resumida e sumária, para mostrar que o perito leu, para mostrar o entendimento do conteúdo do documento, porque é um diálogo que existe entre as partes durante todo o registro processual, mostrar que o perito ficou atento ao objeto, ao principal, ao texto do que era passado pelos documentos. Então, nós temos o primeiro documento inicial, e aqui eu praticava a definição das folhas do processo e da data em que aparece no processo. É interessante que depois de pronto você pode verificar o quanto tempo demorou de uma ação, de uma atitude processual para outra, em função das datas. Então, a inicial apresenta o problema, sempre que o juízo se manifesta, era conveniente registrar essa ação do juízo, ignorando os elementos que aparecem por conta do trabalho do cartório, do trabalho do processo de comunicação, intimação ou outras atitudes que o próprio cartório possui para preservação e continuidade do processo. Depois da inicial, a contestação, eventualmente novos documentos do mesmo tema e assunto, e por conta do fluxo processual, nós tivemos a nomeação, e aqui parece que o perito nomeado foi outro engenheiro, que se excusou. Veja, os documentos foram condensados sobre esse assunto no mesmo ponto de anotação, não enchendo ou exagerando nas anotações, passo a passo, micropasso a micropasso. Nomeação, mais uma vez, agora aqui do Marcos Posse, encerrando todo o fluxo processual. Parece que aqui inicia a diligência em fevereiro de 2015. Então, temos a ação da perícia em março de 2015 contra o início de praticamente março de 2013. 2 anos após, a perícia se inicia. O resumo do processo dá um entendimento pontual, extremamente objetivo, e era conveniente que o objeto da ação ficasse claro nesse resumo. O novo Código de Processo Civil ele é mais contundente nesse ponto, vamos falar sobre isso, mas a prática mostrava que era extremamente conveniente, importante que o objeto da ação ficasse claro nesse resumo. Então, voltando, a função do histórico processual é para mostrar que o perito entendeu, como ele entendeu, eliminando as partes emotivas que eventualmente os patronos, os advogados trazem no relato,
E na versão atual, a parte 1 é traduzida pela exposição do objeto da perícia. Vamos então fazer aqui uma comparação com um processo cujo laudo já esteja seguindo essa nova opção. Entenda essa opção aqui, o exercício do artigo 473 do processo novo do Código Civil. De mesma apresentação, a folha de rosto e as partes que compõem o laudo como um índice. A parte 1 aqui suprime como obrigatório, não que o resumo não seja conveniente, não que o resumo esteja abolido, mas como obrigatório o objeto da perícia. Aquele mesmo objeto que nós comentamos existir dentro do modelo antigo de laudo pericial. Chamam aqui de modelo antigo, uma vez que o novo Código do Processo Civil define com clareza como é o laudo, o mínimo que contém o laudo. E atenção aos peritos, o mínimo que contém o laudo é o mínimo que tem que existir. Elementos a mais enriquecem o conteúdo ou o entediam, mas de qualquer maneira o mínimo tem que ser apresentado. Ficar claro isso para aqueles que acompanham o nosso treinamento. Bom, aqui nós temos que pelos autos o perito entendeu isso e pela diligência confirmou esse entendimento e que, por fim, o objeto da perícia é, nesse caso, se a causa do sinistro na residência da autora, envolvendo seu equipamento, se deu por conta do defeito do aparelho ou do seu uso indevido. Então, o objeto da perícia é: o problema se dá pelo mau uso ou pelo defeito. Fica muito claro aqui sobre o que o perito deve discursar, deve pesquisar e deve se pronunciar. É claro que o laudo aqui tem outro assunto, outro tema, mas aqui o objeto da ação ficava sem o destaque de objeto da perícia, objeto da ação, mas ficava incluído. Então, dentro desse entendimento, o objeto da perícia que aparece como elemento número 1. Na parte 2, na versão tanto tradicional como da versão nova, nós temos a descrição do que aconteceu, os elementos que foram encontrados, os elementos que estão nos autos e foram verificados no local. E na parte 2, que ainda mantém todo esse conhecimento e essa anotação, traz também um entendimento que dá continuidade, dá subsídio para a parte 3. E essa parte 3 já se apresenta no novo Código de Processo Civil como obrigatória. O que é a parte 3? É a análise que foi feita e, particularmente, a metodologia que foi utilizada. O novo Código de Processo Civil chama atenção que é importante que o perito descreva que metodologia ele utilizou para pesquisar e chegar à conclusão. Metodologia é tudo aquilo que traz um procedimento, a produção, a forma de desenvolvimento e o raciocínio que é utilizado para chegar à conclusão do trabalho técnico. E, com isso, reduzir o nível de contestação, de desentendimento, porque todo o raciocínio utilizado para chegar a esse resultado, para chegar a essa conclusão, ficou descrito. Vamos observar como era apresentado no modelo antigo e no modelo novo para perceber um pouco melhor essa diferença. Aqui, modelo novo, aqui o modelo antigo. Na parte 2, descrição do local, vamos na parte 2, descrição do local. Parece que na parte
2 do processo do modelo novo, eu ainda mantive essa linha de tempo para mostrar onde a perícia entrou. É importante, eu costumo colocar, e acredito que é importante, que fique claro quando o perito pega o processo, quando ele marca a diligência, quando ele produz e quando ele entrega o laudo, para mostrar o grau de empenho e o grau de contribuição que o perito dá para a celeridade do processo, para o andamento rápido do processo, quando a ele, e eu digo a ele, ao juízo, estão relegada à condição de trabalho. Bom, eu mantenho na parte nova, do modelo novo, desculpa, essa linha de tempo, falo da data da diligência, o local em que aconteceu, a ilustração que existe o local. Aqui na parte desse laudo, onde fala de diligência, eu coloquei os contatos que foram promovidos, com quem foi falado, é importante colocar isso, e também falo sobre, aqui, né, na parte de descrição, os termos que foram utilizados, alguma orientação mais técnica. Sobre o que falamos, eu costumo colocar também sobre o que falamos, para que para o leigo fique bem claro qual é o assunto que se discute. É como uma tradução do objeto da perícia num termo mais simples, para que as pessoas que eu digo são as partes, possam entender melhor a técnica. No modelo novo, essa metodologia, eu tomo um certo cuidado de deixar bem claro, não só para cumprir o novo Código de Processo Civil, como também para deixar claro como eu conduzi. Nesse caso aqui, na parte elétrica, eu digo que a metodologia para essa perícia, não para outras, se reporta na identificação do objeto, depois, o objeto ou dúvida, né? Depois, a avaliação dos fatos apresentados no processo e depois dos seus documentos, a avaliação no local, se essas evidências, esses elementos existiam, se elas estão ligadas ao objeto pericial, as condições de fato que estão no local ou existem, ou até a busca do passado que foi desfeito, descaracterizado, de forma direta ou indireta. Depois, aqui é uma cronologia, fica bem claro como o passo a passo técnico que eu segui. Buscar entendimento técnico das características, eventual pesquisa externa, aí já é fora do local, de repente, da diligência, realização de análises, aqui no meu caso, análise de probabilidade, lógica de causa e efeito, e explicação dos efeitos, ou seja, a metodologia tem que ficar completa para mostrar como foi conduzido o raciocínio. E aqui eu detalho os elementos que foram utilizados para atender essa metodologia e aquela história anterior sobre o que falamos, os documentos, prossegue aqui dentro como parte classificada. O próximo passo, então, é a resposta aos quesitos. A partir daqui, embora as práticas já existiam no laudo, essas práticas atendiam à responsabilidade, ao trabalho do perito, então não tinha como não ser rígida e definida. Vêm as respostas às perguntas. Então, alguns pontos são importantes para o perito entender. Nessa sessão, acreditamos sempre que é a mais esperada, ele deve responder as perguntas que são de cunho técnico, não de juízo de valor, não de extrapolação para entendimentos legais, não é da competência do perito, não para dizer se é certo ou errado, justo ou injusto, mas perguntas cuja resposta técnica é demandada. Então, o perito tem que responder, mesmo que essas perguntas, às vezes, elas sejam conflitantes entre si. Mesmo que eventualmente fujam ao objeto,
mas que tenham alguma relação com o objeto, devem ser respondidas. Agora, quando tem uma pergunta que diz queira o senhor perito prestar outros esclarecimentos que possam ajudar a dúvida da demanda, a dúvida da ação, nós devemos administrar com cuidado as respostas, para que os peritos, nós peritos, no exercício da perícia, não divaguemos ou não fujamos do objeto pericial. Ora, se a pergunta tem o objetivo de ilustrar o entendimento da parte, de sanar as dúvidas da parte, todas as dúvidas estão lá. O perito poderia apresentar outros elementos, mas não como respostas, porque ele já apresentou os elementos em outras áreas do documento, em outras partes do documento. Então, aqui, a título de ilustração, podemos ver o modelo antigo e o modelo novo. Não muda absolutamente nada, mas as respostas são bem aderentes à pergunta. Vamos ver se eu consigo apresentar alguns exemplos. Qual foi a faixa de kbps contratada? Resposta: a faixa de kbps contratada neste processo teve acesso, como também registros. Teve acesso. Não houve acesso. A RE conseguiu cumprir, forneceu o kbps. Até a oitiva dispensada não conseguiu cumprir com o kbps. Ou seja, a pergunta e a resposta precisam estar muito afinadas entre si, para que não dê margem à dúvida de dizer que há uma dúvida. A resposta é para sanar a dúvida. Se a resposta dá margem a outra dúvida, vai aumentar o trabalho do perito, aumentar o trabalho processual e, por vezes, é um trabalho desnecessário que só tem o objetivo de retardar o trabalho do judiciário. Na versão nova, eu acredito que eu mantenho isso. É informar quanto tempo os fornecedores de produto... Não, aqui ficou prejudicado. Vamos ver as causas. Vamos ver uma pergunta aqui. Qual o valor aproximado que a autora despendeu em dinheiro? Bom, o assunto é se pegou fogo por esse ou aquele motivo. A resposta: quesito foi prejudicado. A pergunta está prejudicada. A resposta ao quesito está prejudicada por conta de um apelo à demanda de informações fora do objeto. O objeto é a causa que levou ao incêndio. E aqui estamos discutindo quanto que a autora gastou. Então, fora da engenharia elétrica, passivo de contestação, fora da competência. Não que o engenheiro não possa calcular o quanto ela gastou, mas esse tipo de cálculo poderia ser contestado pela competência e atribuição do perito engenheiro. Nas atribuições do engenheiro, dentro do CONFEA, está incluído a avaliação de bens e patrimônio, mas não é o objeto desta perícia. Vamos ver aqui se tem algum que eu possa chamar a atenção. Informar se o eletrodoméstico de fabricação da ré iniciou um incêndio. De fabricação da ré. Pode-se afirmar que o incêndio começa no eletrodoméstico. Aqui seria conveniente escrever no eletrodoméstico de fabricação da ré. Eu não coloquei isso, para que traga uma aderência extrema à pergunta. Embora, é claro que o eletrodoméstico da resposta deve se referir ao eletrodoméstico de fabricação da ré. Mas, eventualmente, havendo outros eletrodomésticos perto do nosso caso aqui, exaustor, poderia-se dizer que o perito confirmar o entendimento se esse eletrodoméstico citado na resposta do quesito 2 se refere ao de fabricação da ré ou o eletrodoméstico próximo
ao eletrodoméstico de fabricação da ré. Ou seja, para o perito e para o profissional isso pode não fazer sentido, mas com certeza para os patronos isso é de grande valia e utilidade. Nas perguntas e respostas, eventualmente a apresentação de uma figura, um gráfico, é conveniente, mesmo que essa figura já tenha sido apresentada anteriormente. Aqui nesse caso eu devo ter colocado um pedaço, uma parte do gráfico maior, ou uma revisão ou um outro foco do gráfico maior. De qualquer maneira, a resposta sempre acaba por corroborar e confirmar os elementos que foram apresentados na parte técnica. Quesitos da ré nas mesmas condições. Na conclusão técnica, e essa parte aqui é interessante, vamos deixar para um segmento específico do nosso trabalho aqui nesses vídeos. A conclusão técnica. A conclusão técnica que o perito apresenta primeiramente para o juízo e depois para os demais envolvidos na eventual disputa do processo. A conclusão técnica não vai versar nem invadir o juízo de valor, de certo ou errado, ou de opinião particular. Ela é a seção mais aguardada pelo juízo, eu diria de repente a primeira folha, mesmo sendo a última, que o juízo vai procurar. A partir do entendimento da conclusão, ele vai buscar mais informações nas outras partes do laudo, ou se satisfaz com a simples leitura, e é nela que todos os estudos, investigações, provas, levantamentos convergem para uma conclusão. Ela deve ser sucinta, ela tem que estar ligada ao objeto da ação, ela tem que ser sustentada pelos estudos e documentos que apresentaram durante todo o desenvolvimento desse laudo, desse relatório, e ela tem que mostrar o que aconteceu de fato, ou o que está acontecendo de fato nas partes envolvidas. Importante que, antes da entrega ao juízo, a gente pode entender que o laudo inteiro, menos essa parte, poderia ser apresentado às partes, aos assistentes, para que os assistentes entendam que as respostas foram boas, completas, incompletas, claras, que na parte técnica os assistentes entenderão e vão poder até mostrar um ponto ou outro que o perito poderia ser mais detalhado ou menos detalhado. E com isso, antes da entrega do laudo com a conclusão, o relatório, que é o laudo sem a conclusão, poderia ser discutido com as partes, se for conveniente ao perito, se for conveniente ao trio, eventualmente assistente autor, assistente ré e perito, para uma melhor maturação. Dessa maneira, após entregue o laudo, os assistentes não teriam dúvidas ou pedidos de detalhamento daquilo que foi produzido pelo perito. Não é obrigatório, essa obrigatoriedade desapareceu ao longo do tempo nas edições dos Códigos de Processo Civil, mas fica aqui bem claro que é conveniente, na parte técnica, na busca da verdade, os técnicos discutirem o tema, mas a conclusão técnica ela é guardada apenas para o juízo. A primeira leitura é dele. Falando em discussão técnica, conclusão técnica do laudo de acordo com a nova orientação e discussão da conclusão técnica em função da antiga prática de produção de laudo. É claro, a estrutura é exatamente a mesma porque conclusão não mudou e não há uma regulamentação sobre a conclusão. Mas é interessante observar aqui que por conta do novo modelo de laudo proposto e orientado pelo Código de Processo Civil de 2015, temos uma grande vantagem para o perito e, claro, para o juízo. Vamos observar que na conclusão a minha prática se mostra em concluímos. Tanto
eu como perito e o juízo, juntos trabalhamos e concluímos. E aqui caberia também um concluímos, embora tenha ficado aqui impessoal. É possível verificar. Então, não fui eu, nem fui nós, mas ficou num tempo verbal adequado ainda para dar uma condição confortável à equipe perito-juízo. Essa perícia, levando em conta aqui, é um lugar onde você comenta para o juiz, já que é a última folha, o extrato do sumário do resumo do que é mais conveniente que o juízo entenda. Os documentos da autora foram pagos e foram mostrados na diligência. E são considerados, a palavra considerados é que para o perito foram considerados como autênticos. Se isso não é um elemento importante, está registrado aqui, embora registrado no corpo do documento de 13 páginas. Os documentos de consumo e pagamento do autor, então parece que isso aqui também era relevante, o juízo então vai ler. As informações colhidas na diligência, o relato verbal, no caso é verbal, são considerados como possíveis e válidos para a conclusão que nós chegamos. Muitas coisas que são verificadas não estão escritas nos autos, mas podem ser consideradas como provas pela diligência. Aqui, a ré expressou posição de não participar. Bom, fica bem claro aqui para o juízo que toda essa conclusão está em cima de elementos escritos, a avaliação do perito, conhecimento do problema junto ao autor, mas a ré expressou que não queria participar da diligência, momento crítico e oportuno para que o assistente técnico explicasse alguns elementos que seriam muito convenientes e não usou desse recurso. Aqui temos que concluímos que os valores da velocidade de conexão alcançados, o assunto era esse. Chegou a uma faixa abaixo daqueles. Então, aqui o objeto foi traduzido e foi apresentado no resultado do entendimento da certeza de onde havia uma dúvida. E aqui a mesma coisa. Após a análise dos autos, é possível verificar que a causa envolvendo se deu por conta de defeito de funcionamento. Se nós resgatarmos o objeto da ação desse processo, conclusão, e a parte que define o objeto, observando que a parte que define o objeto fica na página 2. E a conclusão fica na última folha. Então, a causa, tiro aqui e destaco ainda mais o objeto. Destaco aqui causa do sinistro do autor envolvendo seu equipamento, sugar e móveis utensílios se deu por conta e aqui nós tínhamos uma opção. Ctrl C, Ctrl V. Aqui nós tínhamos duas opções. É claro, o objeto da ação tem uma dúvida, e a dúvida normalmente tende para dois lados. Então, por conta o que eu fiz foi usar exatamente a definição
do objeto e colocar, por conta das pesquisas, a opção adequada. Por conta de defeito do aparelho. Ficou muito simples para escrever a conclusão, ficou extremamente objetiva a conclusão, está extremamente aderente ao objeto da ação. O objeto da ação foi definido no início do nosso trabalho, ele foi extraído do próprio processo, e aqui eu desenvolvi isso nas folhas 66 de um, nas folhas XX do outro, nas folhas YY a mais adiante, definida pelo meritíssimo juízo, porque o próprio juízo pode definir o objeto da ação, confirmando aquilo que você e as partes já apresentavam como uma orientação. Então, o laudo pericial fica fechado pela conclusão e é possível agora responder às atividades, porque tanto por parte da maneira tradicional pré-novo Código de Processo Civil, como pela nova maneira, artigo 473 do novo Código de Processo Civil, e aqui nós estamos falando de uma obrigação e não de uma melhor prática, já é possível trabalhar nesse sentido para responder às atividades e confirmar o entendimento do nosso trabalho. Aqui chamamos a atenção que o laudo pericial 7, atividade 7, e a atividade 8, a nova estrutura, podem muito bem ser desenvolvidos. A função e o parecer, a função do parecer técnico e a estrutura, nós vamos comentar no próximo bloco. O assunto agora é o parecer técnico. O parecer técnico tem basicamente a mesma estrutura e ele não é regulamentado especificamente pelo Código de Processo Civil, mas nós podemos trazer para o parecer uma estrutura semelhante à estrutura do laudo. Lembrando que, no caso do parecer, não há uma conclusão técnica. A conclusão já existe e ela é dada pelo perito. É bom chamar a atenção que o trabalho do assistente técnico é feito para o advogado ou para o patrono, para apoiar a parte do processo, quer seja o autor, quer seja o réu. Então, sendo um apoio, o tratamento é para com o autor, não se dirigindo especificamente ao juízo. É um trabalho técnico feito para alguém. Então, teoricamente, esse trabalho é apresentado para o contratante. A forma mais polida é adequada porque essa peça técnica pode ser utilizada pelo advogado, pelo patrono, para ser incluído no processo para apresentar alguma contraposição, alguma argumentação complementar ou um pedido de esclarecimento, supondo que não tenha sido esclarecido tudo, além de ser uma oportunidade para o patrono, para o advogado, interpelar a conclusão do perito, dentro das prerrogativas que existem para o advogado. Então, vamos olhar um parecer que eu tenha produzido para ter uma ideia da sua forma, lembrando que isso ainda é um relatório. O relatório, então, aqui apresentado tem um cliente, não é o meritíssimo juízo, tem uma identificação parecida com aquela que o perito apresenta no seu laudo, mas com um objetivo específico. Aqui, um objetivo interessante,
deixar claro sobre o que esse relatório se refere. Então, a proposta comercial está aqui, a definição do processo está aqui, o índice está aqui, assim como também o cabeçalho e o rodapé. Na parte 1 aqui, o discurso do processo, a apresentação do resumo pode ser apresentado aqui, mas o resumo do laudo pericial é mais adequado. Então, olhando aqui o resumo que aconteceu nesse pedido de trabalho técnico, tem o objetivo de mostrar que o profissional entendeu, acompanhou todo o trabalho técnico ou que o profissional teve acesso do processo. Porque nem sempre o assistente tem acesso a todas as partes. É muito conveniente, então, que ele coloque aqui tudo o que ele entendeu e leu sobre o processo para poder efetuar e produzir o seu relatório. Comentários às considerações do perito. Então, resumo do laudo pericial poderia ser colocado no lugar do resumo do processo ou os dois juntos. Descrições e apresentações técnicas, comentários às considerações do perito. Aqui nós temos comentários às considerações do perito, porque você lendo o perito, o assistente lendo o relatório do perito, não a sua conclusão, mas o relatório, faz parte do laudo, ele comenta alguma coisa em relação ao que foi colocado. Por exemplo, isso que foi colocado me pareceu, como técnico, incoerente com a resposta dada em alguma coisa. Esse outro comentário parece mostrar negligência da turma de campo que estava trabalhando em função da discussão e dúvida da análise daquele caso. Então, todas as dúvidas ou um comentário sobre o que aconteceu fica registrado no relatório do assistente para que o advogado, lendo isso, entenda que a diligência foi incompleta, a diligência foi limitada, a diligência foi inconclusiva. Quer dizer, o resultado da diligência acabou sendo inconclusivo, ou que havia alguma coisa nos elementos que o perito não chamou atenção específica, por omissão, ou por esquecimento, ou por não achar importante. E que com isso quer dizer que, cadê o final? Que com isso o assistente dá um parecer particular da conclusão. Ele não condena ou critica ou invalida a conclusão, porque ele não tem poder para isso. Mas ele dá uma opinião particular e técnica sobre a conclusão. E aqui, é claro, tem que transcrever a conclusão e comentar. Tudo que foi comentado antes se justifica aqui nas considerações. Porque em algum lugar, nos comentários que o assistente fez, das partes que o perito apresenta, lembrando aqui que a metodologia ausente, nesse caso, foi crucial. Não havendo uma metodologia clara, os assistentes não entendem de forma alguma como se chegou às conclusões, porque existem várias maneiras de abordar. Então, as partes do documento do assistente incluem também não uma resposta aos quesitos, porque o perito é que tem que responder, mas o assistente pode comentar. Faz de conta que a assistência propôs, o assistente propôs essas perguntas e a ré propôs a outra, por exemplo. Então, o assistente diz que o perito foi muito boa, a resposta foi muito boa. Aqui parece que foi muito boa. Atendeu a pergunta do assistente.
Aqui também atendeu, o que o perito respondeu, atendeu. Não houve transcrição da resposta, mas atendeu. O ilustríssimo perito, cuidado com a forma de tratamento das partes, né? Ilustríssimo perito, meritíssimo juízo. Aqui parece que a resposta foi baseada na documentação. Também, tecnicamente, vamos ver aqui. A resposta não levou em consideração alguma coisa. Será que o perito deveria ter na resposta levado em consideração e que foi amplamente discutido no local? Acredito eu, profissional, desconsiderou os documentos. Aí o perito será chamado pelo juízo a se manifestar sobre isso aqui. Na verdade, a se manifestar sobre o documento inteiro, para que ele possa esclarecer o que aparentemente para mim, assistente técnico, não ficou claro. Temos aqui também a resposta, comentário da parte autora. A parte autora, por exemplo, que não é da minha assistência, fez perguntas e eu achei, olha, ficou bom, a resposta foi boa. Tecnicamente falando, pode não ter sido favorável ao nosso problema, mas a resposta está certa, tecnicamente. Nesse caso aqui, a resposta pareceu incompleta. Aqui, a resposta foi muito adequada. O assistente não tem que brigar com o perito, nem tem que defender a parte como se fosse o advogado. Tem que defender a análise técnica apresentada. Então, nos documentos que o assistente apresenta, ele deve se manifestar de forma técnica, sempre de forma técnica. Aqui ainda era do assistente. Aqui que é da ré. Quesito respondido. Não, aqui é o nosso quesito. Se o nosso quesito foi respondido, então, como assistente, não reclamo de nada, menos disso aqui. Talvez isso aqui, por falta de documentos, prejudicou uma resposta melhor. Será que o perito deveria buscar mais documentos? Porque está tudo muito bem respondido. Nossas perguntas, eu como assistente que formulei, foi muito bem esclarecido. Então a resposta, se eu conduzir bem as perguntas, a conclusão foi boa. Aqui, a minha consideração é que, em face aos percentuais de sucesso, em cada análise, carece de uma ação do patrono solicitar alguns novos esclarecimentos. Então, eu acredito que o nosso advogado, não eu, deve pedir ao perito alguns novos esclarecimentos que eu apontei. Poderia, dentro dos limites de entendimento desse patrono, apontar na conclusão, deve destacar aquilo, negligência por parte da vítima. Então, eu coloquei isso aqui, porque foi discutido, mas não ficou claro na conclusão do perito. Dessa maneira, eu oriento o advogado através do meu produto de contrato com o advogado. O assistente deve orientar. E esse documento do assistente, por força de contrato, não deve ser alterado, suprimido, distorcido, versionado para colocar dentro do processo, para incluir dentro do processo, como se o profissional tivesse dito. Nesse caso aqui, já é possível trabalhar na atividade 10 também, não só a atividade 9. Com o entendimento da estrutura do relatório, chamo muito relatório o parecer técnico. Alguns chamam de laudo crítico. É uma coisa popular, não é considerado jurídico. O nome é parecer técnico. Parecer porque parece a um profissional. Enquanto que o laudo é uma definição jurídica dado pelo ilustríssimo perito e o meritíssimo juízo. Então, agora podemos, com a estrutura desse relatório, parecer técnico, responder a atividade 9 e debater a atividade 10, que eu chamei de duelo de titãs.
Titãs são os poderosos perito e assistente técnico. O que é melhor ser? O que é melhor para trabalhar? As atividades de perícia judicial ou de assistência técnica? Então, nós vamos trabalhar isso tanto na sala de aula, sala de Titãs, que é um fórum, quanto também na atividade 10. Na aula número 3, vamos dar um destaque especial ao site do Tribunal de Justiça, onde com facilidade poderemos encontrar muita coisa de apoio ao trabalho de perícia judicial e de assistência técnica. Você participou do módulo da aula 2, segunda parte específica em EAD, ensino à distância. Meu nome é Marcos Posse, meus contatos estão aí, todos os trabalhos são colocados no ambiente Moodle.